Shalom, shalom, pessoal. Atsurraim Tovime. Muito bem. Irei gravar mais um vídeo aqui a respeito do VAV. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando a respeito do VAV. E vamos ver, né, como vamos interagir nesta aula, como trabalhar com cada tipo de VAV em uma escrita em hebraico, pessoal. Vamos lá então. Muito bem. Olha, isso aqui é o VAV copulativo no Vaikitole Vekatal. O que é o copulativo? É aquele VAV de ligação. João e Maria, casa e moto, homem e mulher, como está aqui, ó, tá bom? Ish ve isha. Ish é homem, isha é mulher. Isso aqui é a conjunção e, homem e mulher, tá bom? Isso aqui é um VAV, tá bom? VAV, ó, copulativo, ele conecta os substantivos, adjetivos, enfim, tá bom? Frases, palavras, enfim. Ele é um VAV, né, copulativo. Eu tenho aqui, ó, ave, vaem, pai e mãe. Por que mudou aqui de Sheva para Kamatis, essa vogal? Por causa do acento. Eu disse numa aula passada que quando eu tenho na primeira sílaba, né, ou palavras monossílaba, né, eu tenho aqui em cima o taam, o acento, então eu posso mudar, acontece a mudança né, no VAV de vogais, por causa do acento, tá bom? Eu tenho aqui, olha, ru, va-ane, ru é ele, ane é eu. Então, ru, va-ane, ele e eu. Mas já é um outro sinal aqui, ó. Aqui é o Kamatis, aqui é o Sheva, aqui já é o Pata. Por quê? Eu disse também no vídeo passado que diante de um Hatef Pata, são três consoantes que se usa o Hatef e a consoante, tá bom? Aqui é Hatef Pata. Então, quando tem um Hatef Pata, tá, em uma conjunção, a conjunção VAV, ele vai pegar a vogal cheia desse Hatef. Então, é por isso que aqui já é diferente daqui, ó. Aqui é por causa do acento, aqui é por causa do Hatef, né, acompanhado, e aqui, né, no caso, é o comum. É o comum, então o VAV é sempre VAV, sempre a letra 6 em hebraico, tá bom? É o VAV. As vogais podem mudar. Numa letra, né, numa consoante que é labial, pode mudar. Em uma gutural, tá? Enfim, eu expliquei muito bem isso no vídeo passado. Então, esse é o VAV simples, que é o VAV de ligação, de copulação, tá bom? Como em português, José e Maria, Paulo e Pedro, casa e moto, enfim. É o VAV de copulação, de conjunção, tá bom? Aí eu tenho o segundo VAV, que é a segunda regra, porque o VAV é o mesmo, só que as regras mudam. Eu tenho aqui o VAV, que é o Vaikitol. Então, o VAV é do Vaikitol. O que é o Vaikitol? É uma narração, né, é um conto de uma narrativa no passado, levando para o futuro, tá bom? Então, é uma fala narrativa. Então, eu tenho aqui, ó, essa é a forma dele, ó, tá? Essa é a forma dele. Lógico que diante de uma labial, pode mudar a forma, mas a consoante é isso, é o VAV com uma consoante e um ponto dentro. Isso aqui chama-se dagueche forte, que é para duplicar, tá bom, essa consoante. Então eu tenho no Vaikitol, isso aqui, ó, Vaikitol. Então a marca de um VAV narrativo do passado para o futuro é isso aqui. Tá bom? É o VAV com o Pata e com um ponto dentro de uma consoante. No caso aqui é o Iuri, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Nós temos, então, três tipos de VAV no texto hebraico. O VAV copulativo, que é o de ligação, de conjunção. O VAV, tá, que é o VAV de narrativo, ou reversivo, ou conversivo, que ele converte uma ação, tá, na narração, no passado para o futuro. Narração. Não tem como converter o tempo, claro. Mas de uma narração, ele pega um caso lá no passado e vem vindo. E aconteceu, então, pois é, né? E assim, tá? Portanto, então, usa-se o VAV nessas
língua que eu falei aqui, tá? Nessas falas que eu disse, usa-se o vav no vai que todo, que é um vav, né? É um vav de uma narrativa do passado levando para o futuro, tá bom? Eu tenho aqui, ó, a palavra falar, que é dizer. Amar, ele disse. Por quê? Isso aqui é uma marca, tá vendo, ó, do verbo no masculino. Sabemos que em hebraico o verbo é sempre a terceira pessoa do pretérito perfeito singular masculino. Ele disse, ele falou, ele comeu, ele andou, tá bom? Ele foi, tá? Ele olhou, enfim. Então, em hebraico, verbo é sempre a terceira pessoa do singular no pretérito perfeito com essa raiz, ó, tá bom? Alif, mem, resh, e as vogais, tá? É o câmates e o pata. Então, ele disse, mas e o futuro? Ele dirá. Tá vendo? Eu já uso isso aqui, eu já uso o iud para a terceira pessoa do masculino, né? Ele dirá, tá bom? Ele dirá é a marca do futuro no verbo amar, dizer, ele dirá. Mas eu tenho aqui, ó, vaiomer, ó, vaiomer, ou vaiomar, vaiomer, e ele dirá, tá bom? Então, essa marca aqui, ó, do vav, com o ponto na próxima consoante, menos guturais, claro. Então, aqui é o iud, então o vav com o pata, faltou o pata aqui, o vav com o pata, que é essa marca aqui, ó. O vav com o pata, mais o ponto dentro, que é isso aqui, ó, ele é um vav que está no vaikitol. Mesmo que essa ação aqui, ó, é uma ação futura, mas numa narrativa ele pega do passado para o futuro, tá bom? Porque no passado é só isso aqui, ó. Ele disse, ó, ele dirá, tá isso aqui, ó, Iomar, ele dirá. E ele disse, tá aqui, ó, Vaiomer, e ele disse. Essa é a palavra aqui, e ele disse, porque a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Isso aqui é a terceira pessoa do singular no imperfeito. Isso aqui é o vav, né? A de ligação do vai que tole em verbos. Enquanto que o copulativo, ele liga, né? Substantivo, adjetivo, enfim. Já o vai que tole e o vecatale, ele liga verbos, tá bom? E aqui estamos trabalhando com o verbo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o verbo, né? Irie. Ó, ierri é ele viveu. Mas vaierri, ó, vaierri. Olha aqui a marca, o vav com o iud e o ponto dentro. E ele viveu. E ele viveu. Então, esse vav, que é o vai que tole, é um vav que a turma chama de conversivo, reversivo, ou vav sequencial. Tá? O que ele faz? Ele pega uma ação do passado e sempre caminha com ela para frente, que é futuro. Então, é o vav, né, sequencial, ou vav conversivo, reversivo, como queira chamar. Tá bom? Aí eu tenho aqui o terceiro, que é o vecatale, que é esse aqui, ó. É o V, que é o vav, tá? Com o E, V, aí catale. O que é o vecatale? É quando pega uma ação sempre do futuro para o futuro. Aqui, ó, por exemplo, enquanto eu tenho aqui, ó, o vecatale, esse aqui é o catale, tá bom? Ele viveu. Vai que tole. Aqui ele viveu. Vai que tole. Ele também viveu. Vecatale. Ele viverá, no caso aqui. Isso aqui é só a forma do verbo, né? Que aqui seria assim, ó. Ele matou, tá? E ele matará. O exemplo, isso aqui é catar, é matar, tá bom? Então, veja bem, mas estamos trabalhando com viver. Raiar. Raiar é viver ou vivente. Raiar é viver ou vivente. Vai e ri. Olha aqui a marca aqui, ó. Vai e ri. E ele viveu. Então, isso aqui é um vai que todo, ó. O vai que todo, a marca é o vav com o pata e mais o iud com um pontinho dentro. Então, isso aqui é a conjunção e. E viveu. E viveu. Tá bom? Então, como isso aqui é ele, lógico, isso aqui é a marca do raiá,
é viver, ele viveu, então aqui é e ele viveu, ou então e viveu, tá bom? Tá aqui, ó, é o perfeito, né, no conversivo, ou seja, é o perfeito do pretérito, ele viveu. Aqui então é o imperfeito, então o vecatal, que é isso aqui, ó, vecatal, ele trabalha no futuro. Isso aqui acontece muito, né, em ligação de profecias, né? São profecias, revelações futuras, né? São ensinamentos, instruções futuras. Diga ao povo de Israel que quando chegar em Canaã, dirás a ele, lá fará isso, chegando lá, ele me obedecerá, chegando lá, ele pega um animal e fará isso para mim. Então, ele é um vav que ele está no imperfeito, né, do futuro, é o vecatal. E qual é a marca desse vav? É isso aqui, ó. A marca do vav do vecatal é a mesma marca, tá, aqui do vav simples copulativo. Tá vendo? Ele pode mudar aqui de vogais, depende se aqui na frente tiver uma labial, tiver uma gutural, mas o que prevalece no vecatal é essa marca aqui, é o vav com sheva. O que prevalece no vaikitol é isso aqui, é o vav com o pata e o ponto na consoante seguinte. É como a consoante do artigo. O artigo tem essa marca aqui e um ponto, um dagueche forte na consoante seguinte. Essa é a marca que prevalece no artigo em hebraico. No vav, no vaikitol é a mesma coisa, pessoal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, raiar, viver, vivente, vai raiar, e viveu, ou ele viveu, que é o passado, eu vou ter no futuro irie, porque aqui eu tenho o iude, que é a marca da terceira pessoa no singular no futuro, irie, tá? Irie viverá, ou ele viverá, tá? Agora, e ele viverá? Ele viverá, mas e ele viverá? Tá aqui, ó, verraiar. Eu vou pegar aqui a raiz raiar, que é viver, essa marca do futuro que é verraiar. Então, esse verraiar, tá bom? Ele é um vav que está no vecatal. Ele é um vav que indica uma ação futura. Enquanto o vaikitol, que é esse aqui, ó, ele trabalha o passado levando para o futuro adiante. Já o vecatal, ele pega, né, o futuro levando ainda mais para frente, mais para o futuro, tá bom? Essa é a marca do imperfeito do vecatal, pessoal. Tudo isso aqui faz parte da gramática da língua hebraica, tá bom? Esses nomes, essas palavras, pessoal. E o vav disjuntivo, tá bom? Que já é uma outra marca. Ele é o mesmo vav, tá bom? Ele é o mesmo vav. Acontece que a ação dele desconecta uma narrativa. Se eu tenho uma narrativa em sequência, o que faz então o vav disjuntivo? Ele desassocia aquela narração. Tá bom? Por exemplo, João foi ao mercado e comprou café. E comprando o café, comprou açúcar e foi até o caixa. Esse e foi até o caixa. Tá bom? Então é uma ação de um vav em sequência. Então, ele foi até a caixa e pagou o café. Olhou de um lado, vendo, né, um amigo há muitos anos que não via. Ô, José, tudo bem? Ou seja, ele quebrou uma sequência de ação consecutiva. Então, esse é o vav disjuntivo. E em hebraico tem essa marca. Qual é a marca no hebraico quando eu sei que o vav é disjuntivo? É quando eu inverto de verbo, sujeito e objeto. Se eu colocar, no caso, né, em hebraico, o objeto ou o sujeito depois do verbo, eu inverti uma frase. Então, dentro da morfologia sintática, né, ali tendo um vav, esse vav é disjuntivo. Então, por exemplo, ó, Bereshit bara Elohim, em um princípio criou Deus. Se eu colocar em um princípio Deus criou, essa regra não faz parte, essa regra, tá? Ela acontece na Bíblia, mas não é uma regra, né, que prevalece. Aqui rege, em hebraico, é verbo, sujeito, objeto. E não objeto, sujeito e verbo, ou sujeito e verbo. O que prevalece em hebraico é verbo, sujeito e objeto. Então, em um princípio, criou, verbo, Deus, sujeito, objeto, céu e terra. Então, eu tenho um texto aqui em Gênesis 1 e versículo 2, está assim, ó. Ve'haaretz haita tohu vavohu. Ó, e a terra estava
sem forma e vazia. Então, esse V é conjunção e, Ra é artigo, terra é a terra. Então, seria o correto assim, ó. E estava a terra sem forma e vazia. Essa é a ordem morfológica, sintática de uma frase em hebraico. Mas inverteu, ele colocou aqui, tá vendo, ó, o objeto antes, né, do verbo. Tá bom, pessoal? E também essa marquinha aqui, ó, isso aqui chama-se acentos, né? Em hebraico é tamerhamikra, acento das escrituras. Também o acento aqui é um acento que ele pausa uma narrativa. É um acento de pausa, o reviar. Isso também mostra que esse VAV aqui é sempre um VAV disjuntivo. Ele desassocia uma narrativa sequencial. Pessoal, é isso aí. Lerita.